Então é hora de trazer mais um guia de leitura aqui, dessa vez com o Jason Todd pós-crise. Então é o seguinte, meus amigos, com o recém-lançado e encadenado Segunda Chance da editora Eagle Moss, a gente meio que fechou aqui no Brasil as histórias que compõem aí a fase do Robin Jason Todd pós-crise, tendo várias edições aí desse momento muito famoso desse personagem, que bem na verdade não é muito conhecido por ser o Robin, mas sim pelo Capuz Vermelho hoje em dia. Eu, particularmente, não consegui ler os quadrinhos do Batman no período que o Jason era o Robin, e pra mim nunca foi uma coisa assim que é muito chamativa o Jason ser o Robin. E se você for pegar os quadrinhos onde o Jason é Robin ali no pós-crise, você vai ver que não são tantas edições assim que ele ficou sendo o menino prodígio. Até que são poucas, assim. Se você comparar a um Dick Grayson, ao Tim Drake, até mesmo ao Damian hoje em dia. Até porque se você for pegar o ano que ele estreou nos quadrinhos, essa versão pós-crise, foi em 87. E ele morreu já em 88. Então é um ano praticamente aí de Jason sendo Robin. Mas sempre lembrando que o Robin que eu estou falando que é o pós-crise, vou ressaltar isso mais uma vez porque é importante, porque as pessoas podem confundir. Existem dois Robins Jason Todd. Existe o pré-crises, que era ruivo, que era um trapezista também, tal qual o Dick Grayson, mas que no pós-crise foi ser reformulado e passou a ser um personagem bem diferente daquele outro Robin. A verdade é que o Jason era uma cópia do Dick Grayson, o pré-crises, por isso que se mudou a figura do Jason no pós-crise, deixou ele bem diferente e um personagem com características próprias bem interessantes até. Mas que eu sempre digo que eu preferia que ele ficasse morto como Robin do que ter ressurgido aí como Capuz Vermelho. Eu acho que o personagem tinha mais significado dessa maneira. Outro ressalto que eu dou aqui é que o Jason Todd pós-crise estreou no Brasil pela primeira vez na revista Batman número 9, segunda série da editora Abril, que é a famosa história onde temos lá o Robin, o Jason, na verdade antes de ser Robin, roubando as rodas do Batmóvel. Essa edição da editora Abril é de maio de 1988 e a maioria das histórias contendo o Jason vão ser publicadas nessa segunda série da editora Abril. E a primeira vez que essa história foi republicada no Brasil, da primeira aparição do Jason pós-crise, então foi na Segunda Chances, encadernado aqui da editora Eagle Moss, que saiu em maio de 2020, onde compila as edições 408 e 416 aqui, mostrando então a origem do Jason roubando as rodas do Batmóvel, mostrando o treinamento do Jason junto com o Batman, mostrando também o Jason descobrindo que o Duas Caras matou o pai dele, o Willis Todd, e nós vemos aqui o Jason um pouquinho assim tranquilo em relação ao que a gente viria depois. Essa reformulação foi feita pelo Max Allan Collins, eu já fiz review no canal dessa ediçãozinha aqui, e nesse encadenado também tem a estreia do Jim Starlin escrevendo as histórias do Batman e com isso escrevendo o Jason Todd também. Então para começar a leitura do Jason pós-crise eu pegaria essa edição aqui que tem compilada de maneira cronológica de lançamento as edições onde o Jason começou a aparecer e o seu treinamento. As edições da editora Abril da segunda série são um pouco mais difíceis de achar hoje em dia e elas não estão em ordem. Por isso que essa edição fica um pouco melhor de se acompanhar. O problema só é o preço, como eu sempre digo, o preço é bem caro dessa edição. Mas eventualmente numa promoção, caso você queira pegar, vale a pena até porque as histórias são interessantes também. Então o primeiro encadenado que eu recomendo aqui nessa nossa cronologia, o guia de leitura de Jason Todd, é Segunda Chance. A minha sugestão para você depois de ler Segunda Chance é passar por esses encadernados aqui do Lendas do Cavaleiro das Trevas, Alan Davis, que é escrita pelo Mark W. Barr com os desenhos do Alan Davis. Essas histórias aqui na verdade trazem um Robin que parece mais o Robin Jason Todd pré-crise e não pós-crise. Mas essas histórias aqui, principalmente essa aqui da capa, traz uma referência ao Jason roubando as rodas lá do Batmóvel, o Batman pegando ele para ser o Robin. Nós temos aqui essa historiazinha onde o Robin quase morre por causa de uma bala que ele levou do Chapeleiro Louco, e o Batman revê toda a sua história, inclusive dando margem para o Batman no 2. E tem outra história também aqui nesses encadenados que mostra o Batman vendo o túmulo de Jason Todd. Então por mais que esse Jason aqui não tenha os trejeitos do Robin pós-crise que a gente conheceria depois, bem como algumas histórias aqui são anteriores até o ano 1 e ao pós-crise, ainda assim tem histórias que fazem referência então ao Robin pós-crise aqui, né, a construção, a origem dele, que vale a pena você dar uma olhada. Em seguida eu sugeriria a leitura de Lendas do Universo DC Darkseid, que traz lendas do John Byrne, onde nós temos aqui o Jason Todd junto com o Batman e o Jason Todd levando um cacete federal aqui
de uma turba violenta e quase morrendo. Eu acho que foi a partir daqui que o Jason realmente começou a ficar muito puto com o Batman e destratá-lo, porque o Batman meio que dá uma abandonada no Jason aqui, o negócio é tenso. Essa história saiu recentemente também pela editora Eagle Moss, nas sagas definitivas, então você pode talvez pegar essa edição da Eagle Moss também. Mas vale a pena como guia de leitura do Jason aqui para você ver mais um momento onde o Jason se ferra bonito. E depois a gente parte então para os momentos significativos onde Jason Todd vai começar a ter alguns probleminhas e ficar do jeito malvadinho e bad boy que a gente veria depois. Que é basicamente então aqui no encadenado As 10 Noites da Besta e outras histórias. A gente tem essa história muito famosa aqui, que é a primeira aparição do KG Besta, né, 10 Noites da Besta, onde nós temos supostamente o Batman matando o KG Besta. Então você vê o nível que o Jim Starlin vai dando para essas histórias num tom um pouquinho mais negro, digamos assim, um tom um pouco mais pessimista em relação à figura do Morcego. E aqui tem uma história bem simbólica para o Jason Todd, que mostra supostamente o garoto talvez matando o filho de um embaixador. O filho do embaixador era um traficante de drogas que já tinha acabado com algumas vidas aí, então o Jason buscou cometer uma vingança aqui, que a princípio o Jason meio que fala que não matou ninguém, mas fica subentendido que o Jason jogou esse filho do embaixador da sacada de um prédio. Inclusive essas histórias elas vêm logo depois de encadenar a Segunda Chance, então tipo, você pode engatar a Segunda Chance direto para esse aqui, mas você pode passar também para esses outros que eu sugeri antes ali, né? Mas são histórias interessantes, por mais que o Jim Starlin aqui comece a forçar um negócio bem pessimista envolvendo a dupla dinâmica. Mas não são todas as histórias que fazem parte dessa cronologia do Jason no momento que ele estava vivo, porque tem uma história ali que se passa depois da morte do Jason. Então mais pra frente você tem que voltar nesse encadenado se você quiser seguir uma espécie de linha cronológica de eventos. E antes de a gente chegar no fatídico momento mais importante da vida do Jason, ou da sua morte, sei lá, é Batman o Messias, que também é do Jim Starlin, que tem uma participação fundamental do Jason aqui na ajuda do Batman para ele voltar a ser o Batman e conseguir derrotar o Diácono Blackfire. É uma história que é muito boa, simplesmente é muito boa, envolvendo o Morcego, mas que a participação de Jason deve ser lembrada aqui. Tem um review no canal aqui dessa história, ela tem muitos elementos de Cavaleiro das Trevas, não só no Batmóvel, mas na maneira como a história é contada. Então vale a pena essa leitura também aqui antes a gente chegar no momento aí onde o Jason acaba... E bem, aí chegamos então ao momento, né, Morte em Família, o momento onde o Jason acaba batendo as botas, que é morto aí pelo Coringa. É uma história que ela é muito significativa para o universo do Morcego, é uma história que é meio polêmica, assim, porque tem umas pessoas que não gostam, outras pessoas que gostam, dizem que essa história é uma porcaria, dizem que a história é muito boa. O lance do Coringa ser um embaixador aqui do Irã, se eu não estou enganado, é uma coisa muito bizarra, né, um maluco ser embaixador. Mas, levando em consideração o mundo que a gente vive hoje em dia, um maluco ser embaixador eu acho que hoje em dia meio que faz sentido, né? Infelizmente. Mas esse é o momento final do Jason aqui, onde ele acaba morrendo pelas mãos dos leitores, na verdade, né? Tem toda aquela polêmica envolvendo lá o telefone, o disque, não sei das quantas lá, para você salvar ou matar o Jason, onde as pessoas escolheram matar o Jason, sendo que parece que existe um chuncho aí de alguma pessoa que acabou fazendo aí uma máquina ficar ligando lá, para que o Jason fosse morto. Se essa história é boa ou não, a gente não entra nesse mérito agora, né? Inclusive tem um vídeo no meu canal aqui onde eu falei de todos os lançamentos de Morte em Família no Brasil. Caso você não queira pegar esse encadenado eventualmente, tem outras maneiras de você ler essa história. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Mas de qualquer maneira esse é um último momento do Jason vivo, mas ainda assim, importante destacar que esse encadenado aqui não traz só a morte em família, a morte do Jason Todd, tem também o nascimento do Tim Drake, é a primeira aparição do Tim Drake. Então você vai meio que até metade desse encadenado aqui. Para daí você passar para outros momentos que não tem o Jason morto, mas que influencia as histórias do Batman. Porque daí você vai ter que voltar nessa edição a partir da penúltima história e começar a ler ela para você ver os efeitos da morte do Jason na vida do Batman. Como ele vai cada vez mais se deteriorando, cada vez mais quase morrendo por causa da perda do Jason na sua vida. Então aqui você começa também a acompanhar esse momento aí nebuloso na vida do Homem-Morcego também. Então você, depois de ler Morte em Família, você volta para esse encadenado aqui. Para depois você passar então para as muitas mortes de Batman, esse encadenado que se passa logo depois então aí de Morte em Família, daquela historiazinha ali de 10 Noites da Besta, onde você vai ver então Batman sentindo cada vez mais a morte do Jason. Inclusive aqui tem a história Ano 3, onde mostra a origem do Dick Grayson como Robin pelas mãos do Marv Wolfman. Então é interessante você ver a interação do Dick com o Batman, que é o Bruce Wayne, e vendo os dois interagir envolvendo esse lance da morte do Jason. Então fica a informação aqui de leitura desse material para você ver então os efeitos da morte do Jason. Só que tal qual as 10 Noites da Besta, antes de você chegar nas últimas edições aqui, na última edição propriamente dita de As Muitas Mortes de
Batman, você tem que passar para este encadenado aqui, que é Morte em Família, que eu já falei, que aqui traz a origem então do Tim Drake. Traz o Tim aí conhecendo o Bruce Wayne e o Dick Grayson, revelando que ele sabe a identidade secreta dos dois e ajudando os dois perante ao Duas Caras, a ameaça do Duas Caras. A gente então tem essa introdução do Tim Drake que meio que fecha esse ciclo envolvendo o Jason Todd. É importante citar essa história porque a partir dali então o Tim Drake faria uma diferença na vida do Bruce, e o Bruce deixaria um pouco assim de sentir tanto os pesares da morte do Jason Todd. É claro que o Jason seria referenciado mais vezes no universo do morcego na sua morte, e como a gente teria outras histórias que mudariam um pouco alguns elementos da origem do Jason, referente a essas histórias no começo lá nas primeiras aparições dele pós-crise. Mas não vem ao caso aqui, pois eu acho que mereceria um vídeo próprio para falar um pouquinho dessas pequenas diferenças de origem aí com o passar do tempo do Jason Todd. Mas de qualquer maneira, esses encadenados aqui que eu elenquei trazem então um compilado bom de histórias do Jason Todd para você acompanhar essa fase aí dele como Robin até a sua morte. O Jason só voltaria muito mais pra frente vivo mesmo, mas vivo realmente, a partir lá da saga Silêncio, de certa maneira, e também depois com o Jed Winnick lá com a sua versão de Por Trás da Máscara, onde trouxe então o Jason para ser o Capuz Vermelho, que também foi republicado muito recentemente aí nos encadenados A Lenda do Batman. Tem lá as edições 1 e 2 de Por Trás da Máscara, então caso você já queira seguir já aqui, embalar a leitura de Jason Todd, já dá pra pegar esses dois encadenados aí. Eu pensei em colocar esse encadenado aqui do Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço, ou o que aconteceu ao Homem do Amanhã, porque tem uma história aqui, que é Para o Homem que Tem Tudo, onde o Jason aparece. Só que essa história é de 1985, antes do Jason pós-crise. Então seria um Jason meio que pré-crises. Por mais que os elementos aqui do Jason pareçam o Jason do pós-crise. Então eu pensei em colocar, mas eu não coloquei porque eu não saberia exatamente elencar aqui em que período você poderia ler ele. Mas caso você tenha interesse, tem uma história de Jason interessante aqui, ele tem um significado bem bacana, uma importância bem bacana dentro dessa historiazinha ali do Para o Homem que Tem Tudo. Inclusive eu prefiro o Para o Homem que Tem Tudo do que o que aconteceu com o Homem do Amanhã. Sei lá, uma preferência minha. Mas eu gosto das duas histórias, sem dúvida nenhuma. Eu tentei focar aqui no Jason atuando junto com o Batman em histórias próprias do universo do morcego mesmo, do que necessariamente em outras equipes. Eu sei que o Jason apareceu nos Titãs e assim por diante, mas como essas histórias não tiveram republicação, eu preferi não citá-las nesse momento. Mas de qualquer maneira é isso, meus amigos. Então tá aí um guia de leitura para você que queira aí ler o Jason Todd sendo Robin, já que tem essas edições mais recentes aí no mercado. Agora eu gostaria de ouvir de você se você vai ler esses encadenados aí, vai fazer esse guia de leitura aí do Jason, se você já leu essas histórias e se você quer acrescentar mais alguma história aqui que eu não tenha citado. Fique à vontade, deixe seu comentário aqui embaixo, como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos e assim vai ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!